Olá, nós estamos aqui começando o nosso Narrativas Negras, que tem o objetivo de apresentar lideranças negras da nossa cidade de Manaus, numa conversa bem fluida, tranquila, para vocês se apaixonarem por essas pessoas. E hoje eu estou aqui com a Lídia Lúcia, uma amiga minha, conselheira, empreendedora, ativista antirracista. Vocês já conhecer ela de pertinho. E eu gostaria de falar que o podcast Narrativas Negras faz parte do Circuito Cultural Novembro Negro 2024. É integrado ao Festival Hotel Tucupi, tem como parceria o Coletivo de Fusão, a Casa Coletiva, o Centro Popular do Audiovisual e a Negro, e o apoio cultural da Secretaria de Cultura do Estado e Economia Criativa. Lídia Lúcia, Olá. se apresente. Muito obrigada pelo convite, por você estar aqui. E vamos para cima. Vamos lá, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir permissão, né, à minha ancestralidade, aos meus mais velhos, e dizer que nesse momento eu sou apenas a voz de muitas falas. Sempre que a gente busca essa ancestralidade, a gente tem que esquecer, não pode esquecer de onde a gente veio e de agradecer, porque teve alguém que foi forte para que eu estivesse aqui, né? Não se jogou no mar, Sim. Não perdeu a cabeça, não morreu no tronco. Então é sempre bom lembrar que eu estou aqui porque teve alguém muito forte que sobreviveu antes de mim. Perfeito. E aí, assim, tem uma coisa muito legal que é um provérbio africano que diz assim: até que os leões tenham suas histórias, os contos de caça glorificarão sempre o caçador. Então, enquanto a gente não tiver a voz do negro, da negra, potente, fluindo, a gente vai sempre ser contado pela voz de outra pessoa. Então, a gente precisa ter esse protagonismo. Perfeito. Isso traduz muito o objetivo desse projeto, que é a gente te escutar, é te conhecer e a gente combater também essa negação que existe na nossa cidade, né? Mas lá tem negro, lá tem índio, lá tem McDonald's, lá tudo lá tem, né? Tem, gente, tem tudo isso. E para a gente começar a nossa conversa, eu queria que tu falasse um pouco da tua trajetória, da tua ação cultural, né? Você possui um currículo extenso na gestão cultural desse estado e também está atuando como conselheira estadual de cultura, né? E eu gostaria um pouco aqui, né, quais foram as tuas influências, né, que te levaram a estar na cultura, que te levaram a ocupar uma cadeira no Conselho Estadual de Cultura? Eu sou produtora cultural. Me tornei gestora em eventos pela necessidade de alcançar outras visões, ter outra experiência, outra degustação, né? A gente precisa ser desafiado. E na época em que eu vi para a cultura, eu trabalhava numa emissora de televisão e o Chico Cardoso me propôs um desafio, isso em 2009. Se eu poderia assumir o grupo de teatro dele, da parte administrativa e elaboração de projetos. Eu já tinha essa linguagem, eu tenho afinidades com a legislação, com a política cultural, eu tenho essas afinidades. E eu aceitei. Legal. Vou estudar cultura e fui estudar. Fui estudar cultura. O meu primeiro contato com a legislação foi com o Alexandre, que trabalhava com Praciano, em Brasília, e foi muito legal, e me destravou muito. Então, eu percebi que eu não precisava dançar, cantar, né, representar, que eu tinha cultura também, que eu era cultura consumidora, sabe? Então, eu fui fazer esse papel administrativo, que é muito importante. A gente percebe as falhas de quem está à frente de uma associação, de um grupo, de uma dança, a falta da gestão, de entender o seu papel, da partilha, de como você gerenciar, de como você se preparar, de como você estudar. Então, é bem complicado não ter a gestão. Interessante. E, Lídia, como é que você enxerga essa questão de uma cadeira afrodescendente dentro de um conselho de cultura? Qual é a importância disso, né? Você que está vivenciando esse momento, você que disputou essa cadeira,
Como é que é? Explica aqui pra gente. Existem vários gatilhos, né? Eu venho dessa formação do conselho, eu venho militando na cultura um pouco antes dessa parte burocrática do conselho hoje. E eu relutei muito para vir para o conselho, relutei mesmo. Mas teve uma necessidade da parte que eu trabalho, que é a Comissão Nacional dos Pontos de Cultura. Então, a gente precisava de uma atuação melhor, de uma representação maior. Eu estou na Comissão Nacional desde 2014. Eu nunca quis estar tão ativa dentro da política do Estado. E aí eu me candidatei, conversando com algumas pessoas, né? Então, como eu tenho toda uma descendência, eu tenho um trabalho feito em relação à cultura afro, e aí eu me candidatei e foi tudo bem, né? Estou lá com o mestre Camaleão, que é uma pessoa que eu só tenho referências boas, né? Ele me acolheu, porque o conselho tem vários gatilhos, né? Várias situações, e então o Camaleão assim, é um mestre mesmo para mim, de carinho, de atenção, de respeito. Como eu estou iniciando, apesar da minha experiência fora, né, mas o conselho tem umas coisas assim bem diferentes mesmo. Ainda está muito ligado ainda no que foi anteriormente. Nós estamos mudando agora a lei do conselho, nós estamos trabalhando agora o Plano Nacional de Cultura, que vai para 10 anos, nós estamos trabalhando toda a formação de rede para ativar os pontos de cultura do Estado, que nós não estávamos ativados desde 2009. Então, tudo isso é um trabalho para o conselho, e é muito legal, porque todo mundo é muito parceiro, né? Mas a gente tem desafios helênicos ali dentro. Sim, a gente está na região amazônica, né? E tu está ocupando uma cadeira que é afrodescendente, né? Então, assim, tu trouxe algumas estatísticas para a gente também, né? Exato. Nós estamos, assim, sempre ouvindo que a Amazônia é indígena, pero não muito. Né? De 20% a 30% dessa população é negra. A região norte, o estado do Amazonas, é o segundo na população negra do Brasil. Primeiro é a Bahia, segundo o Amazonas, terceiro o Pará. Olha onde está a região norte. O IBGE diz que 78% da população nortista é negro e pardo. Então, nós não estamos muito distante. Nós somos o segundo quilombo urbano certificado pelo Ministério da Cultura, reconhecido pelo IPHAN. Nós temos no Amazonas hoje 406 quilombos, que o IPHAN com P, né? Esse mês ainda de novembro vai trabalhar essa certificação, esse reconhecimento de que existe essa população quilombola, que existe esse trabalho para ser feito. Então, dizer que a Amazônia é só indígena não é verdade. Sim. Interessante. Gente, olha essa estatística. Bahia, Amazonas. Isso. E isso é muito importante, porque ainda tem gente se confundindo com a questão de partitude, né? Pardo, ser pardo. Pardo, dentro do movimento negro, é preto. Ou prato e é negro, entendeu? Falou que é preto, é negro. Falou que é pardo, é negro. Então, assim, é bom a gente ter esse entendimento das nomenclaturas, do entendimento. Eu sei que tem ali muita gente indígena que se declara ainda como pardo, né? Porque não consegue ainda ter um espaço dentro das estatísticas, né? O IBGE ele só reconhece o aldeado, não é isso? Isso. E aí a gente precisa ampliar mais essa discussão étnico-racial, né? E agora vamos para os projetos, empreendedorismo. Você tem uma empresa, né? Fala um pouco pra gente como é que tu trabalha. Eu tenho uma empresa de eventos, eu faço produção, e tenho uma agência de viagens. Houve essa necessidade de migração no tempo da pandemia. E o que eu gosto muito, eu tive uma experiência muito legal que mudou totalmente a minha vida, a minha visão, que eu morei um tempo no Recife. E no Recife ele respira cultura e tudo é acesso. Tudo é livre, tudo está pronto para ser consumido. E eu conheci toda uma negritude, eu conheci umas histórias assim que são apaixonantes. E eu venho trabalhando isso nos meus eventos, né? Como eu
trabalho cultura e trabalho a cultura institucional, eu trabalho a acessibilidade não só da inclusão, mas da democratização dos acessos, o que é correto, o que não é. A gente discute muito nos nossos eventos a participação integral de todo mundo. Eu estou diretora de eventos de uma escola de samba, que é Sem Compromisso. E lá eu falo sempre para todo mundo, cara, o que nos interessa é o conforto de quem a gente convida, quem a gente traz. Então, essa humanização do aceite, essa tirar do palco o artista e colocar ele embaixo, junto com todo mundo, porque você paga para ter essa proximidade. E eu vejo ainda o movimento negro bem ainda pequeno, às vezes acanhado, porque as pessoas olham para a gente, afrodescendente, afro-brasileiro, como macumbeiro. Legal essa posição aí. Aí a gente não é só isso, a gente é isso também. Eu sou do axé. É a minha religião, né? Então, assim, tranquilo. Mas a gente está na capoeira, a gente está na dança, a gente está no teatro, a gente está em todas as frentes, a gente está jogando capoeira, a gente está fazendo grafite, a gente está fazendo tudo o que é de arte nessa cidade. Sim. Então, a gente precisa, não é mais ser aplaudido, não. A gente precisa ser respeitado, que a gente não só vai para a encruzilhada matar animal, a gente nem faz isso. Eu não faço. Eu não faço mesmo, mas assim, existe uma corrente muito negativa que fica, isso é aquela história, né, do racismo estrutural, que a gente às vezes não percebe o que está acontecendo. Então a gente precisa ver sim, o maracatu como arte, ver a capoeira como arte, né? Não só aquele pessoal favelado que está ali distante, não, sabe, parar de ignorar o movimento paralelo que existe, o que a gente chama ainda de contracultura, o que não é contracultura. Tem artistas nossos, negros, que não querem estar na grande mídia. Eu acho muito legal. Eu conheço algumas pessoas aqui da zona da gente cultural que não quer estar na grande mídia, porque acha que é sufocante você ter que se enquadrar, colocar numa caixinha para fazer sucesso, enquanto que a tua arte é muito maior, né? Sim, total. Então tem essas coisas. E como representante da Comissão Nacional de Pontos de Cultura, você tem uma perspectiva, uma importância, né, nessa questão, que é a cultura de base, né? Como é que está essa relação pontos de cultura, questão de negritude, Amazônia, como é que está isso? Pois é, né? Eu acho que a gente precisa primeiro entender o que é ponto de cultura. Tá? Nós estamos numa vibe muito legal do Cultura Viva, que ele tem como base os pontos de cultura. O ponto de cultura, ele é aquele braço estendido que chega onde o poder público não chega, Legal. Que é na cultura de base. Que o Cultura Viva, ele é especificamente voltado para isso, então a gente precisa ter acesso a isso. Né? Então, toda vez que tem um edital, toda vez que tem uma chamada pública, você tem que estar presente para poder pedir. Né? Os negros, eu fiz uma palestra na época da escuta e nós tivemos 3 participações. Uma presencial e 2 online. Olha a evasão. Então, a nossa briga é para que você busque, você acesse os seus direitos, mas acesse com conhecimento, você venha brigar. Quando começou o processo de certificação dos pontos de cultura, o Amazonas tinha 16 pontos. Hoje nós somos 104 pontos certificados. Nós certificamos o Quilombo, né, da Praça 14, a Cocada Baré, que tem uma representação muito legal, né, da Andarilha. E, assim, eu lembro, assim, é um passando que passou por mim, né? Não passa, nós somos quase 150 certificadores. Eu estou na comissão de certificação dos pontos, né? Pelo Ministério da Cultura. E, então, assim, mas eu vejo que ainda há um afastamento dos negros e negras em toda essa questão. É muito mais fácil eu preparar um turbante, uma oficina de turbante, do que eu falar das leis, ainda desse racismo estruturado, da nossa negação da nossa negritude de fato. Entendeu? Perfeito. Então a gente fica muito aquém ainda no nosso movimento negro. Isso. E aqui no estado do Amazonas, tu deu uma pesquisada também, né? Tu viu que tem uma lei que ela só fica paralisada aí, só fica no papel.
Literalmente. Como várias, né? Por exemplo, a lei do racismo, né? Contra o racismo, ela é de 2000 deixa eu ver se eu lembro, 2000 e... Quanto eu até anotei aqui. Ela é de 2003. Aí o racismo virou crime inafiançável. Ele não prescreve, continua. Se você hoje me desconhece, pratica um racismo comigo por causa da minha cor, e aí ele não vai prescrever. Eu posso denunciar você a qualquer momento. Perfeito. Então, assim, essa coisa da gente, sabe, se reconhecer e fazer o que tem que fazer não é feito. Isso é no Brasil. Aí no Amazonas tem a lei 234, de 2017, que foi apresentada pela Alessandra Campelo, né? Então, ela é contra a discriminação étnico-racial no Amazonas. E ela está parada. Entendeu? Ela precisa ter o empoderamento, ela precisa ter a nossa junção para que a gente possa valer. Existe, está aí. A gente precisa parar de brigar com o que não é nosso. A gente precisa brigar pelo que é nosso. Esse respeito, reconhecimento já era para ter sido feito há muito tempo. E a gente continua assim, esperando que alguém faça pela gente, sabe? A gente não se une em movimento. Sim, tem essa característica, né? Esses embates de correntes ideológicas, né, dentro do movimento. Mas o que mais me indigna é ter leis que são paradas, né, que elas não entram ali, elas não têm aquilo que a gente mais acredita, o impacto social, né? Sim. Aquilo está me impactando positivamente, né? No entanto, ela está só lá no papel e não sai do papel, e isso é cruel. E, Lídia, recado que tu quer deixar para a sociedade dentro do nosso podcast, que tu sabe que eu vou fazer um recorte, né? Sim. Então, eu gostaria que tu falasse, né? Que agora a gente está no mês negro, né? Do Novembro Negro. Dia 20 agora é feriado nacional, né? Depois de um tempo, depois de tanta luta, é feriado nacional. É o Dia da Consciência Negra. Aí todo mundo fala, século XXI não existe, quer falar sobre racismo reverso. Quais são as tuas considerações sobre o Dia Nacional da Consciência Negra? Pois é, né? É engraçado como algumas pessoas bem complicadinhas ali, tem que ter o Dia da Consciência Branca, vamos fazer o racismo reverso. Ok, vamos lá, nós vamos pegar os brancos, vamos colocar na senzala, nós vamos escravizá-los, eles vão trabalhar pra gente. Aí sim, a gente vai falar de racismo reverso. Sim. Mas por enquanto você só quer uma data, né? Porque ela não foi uma data só em homenagem a Zumbi, só para nos deixar esse choro mimimi de vitimização. Não é isso. Ela nasceu ainda de uma sustentação que a gente estava saindo da época da ditadura. Ela saiu para mostrar que ainda sofremos, sim, o preconceito, ainda estamos limitados nas nossas ações. Não há respeito da sociedade ainda. Então, toda essa coisa que a gente fica sempre falando, cara, porque é atual, não passou. Deu uma liberdade, entre aspas, para os negros, mas não deu condição. As pessoas brigam com a gente por causa de cota. É um direito nosso, companheiro. Olha, a coisa é tão assim que eu tenho amigos, tá? E os brancos possuem outro clero, outro tipo de amigo. Eles se favorecem e me deixam escanteada. Olha como a coisa é difícil. Ele cria realmente uma sociedade paralela. Aí a pessoa vai brigar comigo por causa de cota. Eu sou pardinha, eu tenho uma neta branca, a minha filha é negra. Graças a Deus, a minha filha é negra. É doutora, está fazendo pós-doutorado, está fazendo 2, inclusive, um no Amazonas, outro no Pará. E é pesquisadora do INPA, né? Então, ela está nessa luta e, às vezes, ela diz isso para mim, mãe, é incrível como a gente, todo dia, quando a gente acorda, é uma luta diferente. E todo dia é uma luta diferente. Então, assim, você que fica muito brigando, saiba que o Dia da Consciência Negra não é um dia de conscientização de que existe uma data específica para os negros, não. É lembrar que o Brasil é mestiço. É lembrar que tem uma população aqui que é afro-brasileira. Uhum. Entendeu? Eu não sou descendente de escravos somente, não. Não sou. Os meus antepassados, eles eram reis e rainhas. Uhum. Eles eram trabalhadores livres.
mas eram cativos, eram carinhosos, atenciosos. É o que a gente traz na nossa religião, a gente abençoa, a gente compartilha. Então, a nossa docilidade nos trouxe para o Brasil de forma indevida. Mas nós nascemos brasileiros, nós somos tão brasileiros quanto qualquer um outro que nasce aqui também. Perfeito, perfeito. Estamos chegando ao final do nosso podcast e estou muito feliz que você está assistindo esse material. Compartilha, divulga, porque a gente está cuidando de uma coisa que vários projetos não cuidam, que é a memória, que é esse conhecimento dessas personalidades negras que existem na nossa cidade, que a gente só fica assim, né? Ah, o fulano, né? Só lembra no mês de novembro, né? Não, esse material ele vai ficar o ano todo para você usar. Ele é Creative Commons livre para você recortar e usar. E eu quero agradecer a tua presença, essa conversa. Por incrível que pareça, que foi bem legal, passou correndo. E eu queria uma consideração final aí para quem está assistindo a gente ou ouvindo, né? Um recado de Lídia Lúcia. Gente, vamos praticar cultura. Aceita o convite, vem para a luta. Participa das escutas, participa dos editais, vai, faz a tua proposta. Vamos mostrar que a gente tem um pouco mais do que axé aqui, tá? Perfeito. Gente, Narrativa Negras é um projeto que está dentro do Circuito Cultural Novembro Negro 2024, está integrado ao Festival Hotel Tucupi, tem a parceria da UNEIRO, Coletivo Difusão, Casa Coletiva, Centro Popular do Audiovisual e o apoio cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado. Muito obrigada e não esqueça de comentar e compartilhar.